Nosso querido Deus, muito obrigada, Pai, por esse sábado, por estarmos todos aqui juntos. Eu gostaria de te pedir conosco a tua companhia e o teu ensino para que nós possamos aprender mais de como amar, bem de como amar da forma que o Senhor vê o amor. Que o Senhor esteja conosco e, no nome de Jesus, amém. Oi, gente, tudo bem? É, Então, hoje eu vou falar com vocês sobre essa pergunta. Será que é possível que desiguais sejam melhores amigos? Eu estava lendo um pouco daquele livro que se chama Lacuna de Autoridade, e nesse livro tem um capítulo que fala como, em realidade, a gente diminuir essa brecha de igualdade, né, de autoridade, na verdade, não é uma coisa que não vai trazer benefícios, até mesmo para os homens, que beneficia tanto homens como mulheres. E nesse capítulo, o primeiro benefício que estava sendo mostrado era como diminuir essa brecha de gênero melhora os relacionamentos que esses homens têm com mulheres, sejam elas suas amigas, sejam suas colegas, sejam suas parceiras românticas e etc. Então, a partir daí, eu decidi entrar um pouco mais nos ensinamentos de um livro que estamos lendo. Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem qual vai ser o livro de que nós vamos estar falando hoje. Aqui. O livro é esse aqui, Amor entre Iguais, como o casamento entre pares realmente funciona. E eu vou falar sobre esse termo aqui que ela usa, que é peer marriage, que é o casamento entre iguais, digamos, um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais adiante. Então, é desse livro aqui a gente vai tirar as citações que a gente vai ler hoje, tá? Então tá. Muito provavelmente vocês já se depararam e já viram algum vídeo no Instagram, algum vídeo por aí, alguma pessoa dizendo de que quando você quando ali naquele relacionamento, dentro de um casamento, por exemplo, quando as pessoas já se conhecem muito, aquilo ali perde a graça, porque aquela pessoa ali já está previsível demais, você já sabe o que ela vai pensar, você já sabe como ela vai agir, você já sabe qual vai ser a reação, já sabe quais são as coisas preferidas dessa pessoa, então é como que perde aquele ímpeto, aquela vontade de conquista que você tinha antes. E o amor se esfria e acaba. Eu acredito que... eu já escutei também, por exemplo, pessoas dizendo sempre deixa aquele segredinho ali para você só revelar mais na frente, para o seu relacionamento ter sempre aquele fogo, aquela coisinha nova que você vai estar revelando sobre você, ou seja, que você tem que ser misteriosa e tal. Por outro lado, quando a gente vê vídeos de relacionamentos, por exemplo, que o Parminder fez pra gente, uma das coisas que a gente é encorajado a fazer é que antes do casamento a pessoa realmente tem que saber o máximo sobre você e você o máximo sobre outra pessoa para você realmente saber onde você está entrando e em que você está se metendo. Alguém tá dizendo aqui que é verdade. Minha mãe sempre dizia isso sobre esse mistério que tem que ser deixado, né? Enfim. Mas, então, esses muitos tradicionalistas afirmam, né, que a igualdade dentro do casamento, assim como a amizade, né, como uma amizade, né, em que você está ali mostrando tudo para outra pessoa, as coisas boas e as coisas ruins, acabam gerando desprezo. Mas, vamos ver se isso seria realmente verdade ou não. O que é que vocês pensam sobre isso?
Bom, se não tiver nenhum comentário, eu vou seguir. Então, Eu tenho. vamos... Ana, Oi, Pode falar primeiro. Lara. Tá, então eu começo. Acho que teve mais alguém que pediu pra falar também. Mas o que eu vejo, isso que tu começou a comentar, as pessoas falarem, que tá sem graça, 20 anos de casamento, já tem que inventar outras coisas. E eu vejo isso com essa, como que diz, popularização com as redes sociais da poligamia, dos discursos sobre isso, de dialogar sobre, ficou como assim, isso está sendo apresentado como algo normal e algo mais correspondente à nossa natureza humana, e a mesmice de estar 20 anos só com a mesma pessoa, em todos os quesitos, né, seria algo sem graça e contrariaria a nossa existência. Então, eu acho que eu vejo como esse discurso está realmente forte e ganhando lugar e espaço, e eu acho que eu tô muito animada com esse estudo que tu vai trazer pra gente, mas eu acho que ele contraria completamente a nossa visão, entendimento de igualdade e até de eternidade, enfim. Sim, obrigada. Gabriel? uma coisa que eu consigo pensar tá um pouco cedo, né, para afirmar isso, mas né, eu imagino que isso também leva essa ideia, né, leva a um círculo vicioso, né, de você sempre ter que buscar estímulos mais fortes para você manter o seu relacionamento interessante, né, seja no sentido de, sei lá, de ter que participar de seminários de casais e fazer isso, aquilo, explorar novas experiências sexuais e não sei o quê, né? Mas assim, eu creio que grande parte, né, da terapia, né, para casais que a igreja oferece, né, se baseia nessa ideia, né, que tem que introduzir novos elementos para manter um relacionamento assim interessante, né? E o mistério, o segredo, ele faz sim parte desse discurso, né? Sim. E também é meio que, assim, a visão que se tem sobre o papel que esse relacionamento tem na vida da pessoa é como se somente aquele relacionamento fosse trazer também felicidade para pessoa, sabe? Como sempre, como se você também não pudesse encontrar novidade e coisas para aprender fora daquilo ali, porque realmente nós, como seres humanos, nós somos muita coisa, mas também nós somos limitados. Nós temos a nossa história, que é aquela ali, que vai mudando, vai se acrescentando. Quando a pessoa está ali do seu lado, vocês vão criando histórias juntos e um já vai compartilhando da história um do outro. Renilde. E, Carol, participando um pouquinho do comentário que o Gabriel fez, falando nas igrejas, né, quando tem os encontros para poder ajudar, né, por assim dizer, encontro de casais, encontro de mulheres, encontro de homens. Eu posso falar mais de mulheres, nunca fiz muitos encontros, não, mas já assisti bastante material sobre isso e já vi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas que a maioria das vezes a mudança fica a cabo da mulher. Ela tem que satisfazer mais, ela tem que se cuidar, entre aspas, se cuidar mais, porque ela tem que se apresentar culturalmente bela, né? Eu vou colocar assim, e tem que estar mais disposta, e tem que satisfazer o marido. A maioria das coisas que a gente vê com relação a isso, infelizmente, traz esse ponto. Sim, Rê. Obrigada. Então, gente, obrigada pelos comentários de vocês. Esse livro, inicialmente, a autora desse livro, ela tinha feito uma pesquisa teve como resultado também uma obra chamada American Couples, Casais Americanos, que foi feita com 600 casais que eram casados, né, entre a década ali de 80 e 90. E ela chegou
ela observou com esse estudo de que havia casais que eram bastante igualitários no seu lidar um com o outro, só que dentre esses casais, poucos desses casais eram heterossexuais. Então, ela estava mostrando como que casais do mesmo sexo não tinham ali que lidar com essas diferenças de sexo e gênero que eram trazidas pela sociedade. E eles podiam lidar um com o outro de uma maneira que parecesse mais justa, né, entre eles. Então, mas ela viu que também havia casais heterossexuais que conseguiam driblar, né, essas expectativas sociais e viver em igualdade. Então, a pergunta era, né, como que casais heterossexuais poderiam deixar de lado essas tradições de gênero para viver em igualdade? Então, ela fez uma busca, ela foi atrás desses casais igualitários para usar eles como um arquétipo e também para usá-los para entrevistas, né? E para ver se eles recomendavam casais que tinham mais ou menos uma vivência, uma experiência muito parecida com as deles, né? De amigos, pessoas que eles conheciam e recomendavam. E ela observou que dentro desses casamentos havia 2 elementos. Um deles era a equidade e o outro a igualdade, que ela definiu como, primeiro, a equidade como você dar em proporção ao que você recebe, né? Por exemplo, eu vou fazer esse jantar aqui especial para o meu marido, porque o meu marido também faz isso por mim, sabe? Então, eu vou me abrir emocionalmente com essa pessoa, porque essa pessoa também se abre emocionalmente comigo, né? Então, seria isso, assim, a equidade, você dar e você ter também reciprocidade naquilo que você recebe. E a igualdade seria um status igual, né, de responsabilidades, tanto no quesito emocional, econômico e cuidados da casa. Então, isso é bem importante, saber que nesses 3 quesitos, tanto o cuidado da casa, né, cuidado das finanças, você ter o poder de decisão, e também na questão emocional, tudo isso envolve responsabilidades. E essas responsabilidades eram divididas de maneira bastante equitativa. Ela observou que esses casais eles eram mais felizes e os seus relacionamentos eram mais duradouros. E é que eles estavam focados em um intenso companheirismo. Não se tratava simplesmente de que tudo fosse 50% e 50%, mas que as decisões e as responsabilidades compartilhadas, assim como o serviço da casa, estavam baseadas numa união íntima e profundamente colaborativa, tá? Vou ficar olhando minha cola aqui, gente. Então, ela chegou à conclusão de que nós teríamos, então, casamentos entre iguais, casamentos entre parceiros, que ela chamou de peer marriage, e ela viu que a maioria desses casais que estavam focados nesse companheirismo, eles não necessariamente estavam fazendo isso porque estavam guiados por uma ideologia, mas porque viver daquela forma era imensamente mais recompensador para eles e parecia muitíssimo mais justo. Então, a gente já consegue enxergar como a igualdade dentro do relacionamento já traz recompensa para aqueles que estão vivendo, porque essas pessoas estavam vivendo basicamente porque eles se sentiam recompensados e que valia realmente a pena viver dessa forma. Não necessariamente eles eram grandes ideólogos, ideologistas, assim, certo? E tem outro grupo, então, que ela também viu, que ela chamou de near peers, que eram como os quase parceiros, quase iguais. Que, basicamente, né, pessoas ali
entre 80 e 90 já estavam influenciados pelo feminismo, já viam as mudanças acontecendo na sociedade, e eles falavam assim, olha, legal essas relações igualitárias, a gente gosta, a gente aprova, a gente quer viver isso. Mas, na vida prática, eles acabavam fazendo outra coisa, porque eles continuavam vivendo com diferentes esferas de influência dentro do relacionamento, diferentes esferas de responsabilidade dentro do casamento, tendo ainda divisões de papéis entre o que é masculino e o que é feminino, e sendo que a autoridade final acabava decaindo sobre o marido, certo? E tudo isso, se a gente for analisar bem, é uma espécie de iguais, porém separados, né? Então, nesse novo estudo que ela fez esse livro, né? Que mostra como casais tradicionais acabam sacrificando os alvos elementais da intimidade, da amizade profunda e do respeito mútuo, tá? Tem algum comentário até aqui? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Tá bom. Então, aqui nós temos... Ela percebeu que esses casais parceiros, eles tinham 4 características. A primeira das 4 era que as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos era dividido como, no máximo, 40% para um e 60% para outro, não decaindo mais sobre um ou mais sobre o outro, né? A segunda característica é que os dois acreditavam que cada um deles tinha uma influência igual sobre as decisões importantes da vida. Ou seja, o homem não tinha esse poder de veto, senão que tanto o homem quanto a mulher tinham essa possibilidade e o peso nas escolhas e nas decisões deles. A terceira característica é que os dois se reconheciam dentro do relacionamento como tendo o poder igual sobre o controle das finanças e dos seus fundos de economias, tendo autonomia para poder fazer gastos e também para decidir como esse dinheiro vai ser poupado, guardado, né? Os dois se reconheciam como tendo esse poder na prática. E a quarta característica é que os trabalhos de cada um tinha peso igual nos planos do casal. Então, não é que um deles vai se mudar para outra cidade simplesmente porque o trabalho daquela pessoa é o mais importante e a gente não vai considerar o trabalho da outra pessoa também, né? Ou seja, os dois tinham que ser beneficiados com essas escolhas. Os dois trabalhos tinham que ter o mesmo peso, né, para aquele casal. Tá. Depois dos anos 70, as pessoas começaram a criar ideias de como o relacionamento, como os casamentos deveriam ser. Que eles deveriam ser mais iguais, que deveriam ser mais justos, que deveriam ter menos separação de papéis de gênero. Porém, como eu tinha falado, essas mudanças não aconteceram de fato porque os casamentos continuaram hierárquicos e, inclusive, hoje a gente continua vendo isso, né? Ainda era visto o homem, e hoje também, como sendo responsável de manter aquele padrão de vida para o casal, e as mulheres, muitas delas ainda viam que o trabalho delas fora de casa era algo opcional, ou seja, essa conquista feita para que nós possamos entrar no mercado de trabalho é totalmente opcional para mim. Eu posso escolher não trabalhar, e eu posso escolher continuar aqui dentro de casa somente cuidando das coisas do lar.
Só que, assim, essa separação, né, entre os homens e as mulheres ela observou que acabava aumentando depois da chegada dos filhos. Porque com os filhos, quem é que vai cuidar dessas crianças? Quem é que vai alimentar essas crianças? Quem é que vai estar ali dando suporte emocional para essas crianças? Ou seja, tudo acabava sendo muito mais acentuado. E ao mesmo tempo, a gente vê que os homens, eles chegando em casa e dando qualquer tipo de atenção, mesmo que fosse mínima, eles já eram recompensados por aquela mulher que estava ali, que já achava que, nossa, como ele é um bom pai, né? A sociedade também olha para esses homens e dizem, nossa, como são bons pais, porque brincam com seus filhos 5 minutos quando chegam em casa. Então, basicamente, isso tudo a gente já sabe que é um arranjo natural de homens que lideram e mulheres que se submetem, porque temos sido treinados assim por séculos, por milênios, na verdade, nós sabemos, né? O homem como a figura de liderança e a mulher como a figura mais vulnerável e aquela que dá apoio ao homem, né? Gabriel. Eu estava pensando que muitas vezes isso vem também disfarçado como um privilégio, né, da mãe, da mulher, que esse é o domínio dela, né, que aí ela tem autonomia, tem poder de decisão, né, no quesito que é concernente às crianças, né, e filhos e filhas, e que é visto muitas vezes como uma conquista, né? É ali onde ela tem autoridade e o homem ele convém, né? Ele passar essa responsabilidade para a mulher, né? Porque supostamente ela leva mais jeito, tem mais facilidade com essas coisas, né? Então dá uma falsa sensação de uma distribuição justa, né? Das responsabilidades. Sim, muito bom. E acontece também que esse desbalance, esse desequilíbrio entre a relação entre o homem e a mulher, em que um se submete ao outro, acaba também tendo resultados que vão reverberar nessa relação de autoridade entre a mãe e os filhos, né? Isso é um problema da relação entre a mãe e filhos no patriarcado, de que o que falta para ela dentro do relacionamento com o parceiro, ela vai buscar nos filhos, e aí acontece muito isso de expectativas que não são reais, a exigência de, de uma dependência, uma exigência emocional sobre os filhos para suprir as necessidades da mãe, que não são supridas pelo homem. Então, isso já é um assunto bem, assim, que dá um estudo à parte, né? Também. Tá. E foi observado também que nesses relacionamentos que eram quase, né, de parceiros, ou seja, aqueles que diziam, mas que não estavam realmente praticando, é que esses homens, eles podem até apoiar, né, com as palavras a igualdade, dizer que as mulheres podem trabalhar, ou realmente ter mulheres que trabalham, e eles se sentirem bem com os recursos financeiros que estão entrando ali naquele casamento, né? Digamos, alguém que também vai ajudar a pagar as contas, isso é excelente. Só que esse apoio só vai até o ponto em que o privilégio do homem choca com o poder que está sendo dado à mulher, certo? O seu poder de dar a última palavra, o seu poder de liderar, né? Então, e também com a responsabilidade que vem até ele de talvez limitar, de talvez limitar alguma oportunidade de trabalho, para passar mais tempo com os filhos, para se dedicar mais à família, ou até mesmo de ter que se envolver nas tarefas domésticas. Então, quando é para a mulher ganhar um dinheiro para ajudar nas contas domésticas, isso é bem-vindo, ótimo. Só que acontece que muitas mulheres que começam a trabalhar têm que chegar em casa e fazer um segundo turno de trabalho para poder manter tudo em ordem, para manter a casa em ordem, para manter a comida, para cuidar do marido, para dar atenção para todo mundo. Ou seja,
esse é um problema que as pessoas viam, né, com a entrada do feminismo, porque diziam, olha, a mulher, na verdade, está ficando mais sobrecarregada, só que, na verdade, é porque a mulher entrou no mercado de trabalho, mas não houve um acerto. Essa igualdade não entrou realmente na vida dessas pessoas, fazendo com que esse homem também tivesse que se limitar de certa forma para que eles pudessem entrar em igualdade, né? Para que essas tarefas pudessem ser mais igualada, digamos, para que ficasse mais leve, que os dois pudessem levar juntos as cargas da vida. Então, isso era um argumento, é um argumento que muitas pessoas usam. E também outra dificuldade que esses casais poderiam enfrentar seria que eles podem ficar perdidos, né? Até mesmo as pessoas que tentam praticar a igualdade dentro dos seus relacionamentos podem ficar perdidas. Tá, o que eu faço agora? Como que é, né? Mas é uma coisa que dá para ser aprendida, discutida, conversada, né? E que pode levar tempo, né? Para essa igualdade ser cada vez mais aperfeiçoada. Então, aqui a gente vê algumas recompensas de a gente estar em um relacionamento em igualdade. A autora trazia 3 pontos, eu não vou entrar muito nisso, mas ela fala de 3 pontos que seriam recompensas. O primeiro seria a primazia do relacionamento, aqueles casais que são os casais parceiros de verdade, naquele primeiro grupo, eles enxergariam o relacionamento deles como algo primordial na vida, algo que tem uma importância muito elevada. Depois, a intimidade que esses casais podem chegar a ter, seja por meio das negociações que eles fazem, o tempo de conversa, o tempo que passam juntos. E 3, o compromisso. Eles conseguindo enxergar esse relacionamento que eles têm como um relacionamento único, como algo único na sua vida. E os custos? Quais seriam os custos de você estar em igualdade? Será que alguém poderia me dizer qual seria algum custo que você paga por estabelecer um relacionamento igualitário? Não sei, eu acho que falando da minha perspectiva como homem, a gente paga o custo de abrir mão de privilégios, coisas que na sociedade são indiscutíveis e que são muito facilmente perdoadas porque nem são consideradas como sendo uma transgressão. A gente tem que reconhecer a injustiça de certo tipo de condutas, e ao fazer isso parece como você está pagando um custo. Na verdade, o que você está fazendo é vivendo uma vida mais justa. Mas como tudo à sua volta está construído como você sendo já é legítimo, para você já pertencia, por que soltar? Está esse tipo de custos. Depois está o custo dos esforços. O homem, na minha, né, meu particular, me abrir mais emocionalmente requer muita energia mental, porque ou não pratiquei o suficiente. Então, eu acho que poderíamos fazer uma lista longa de custos, soltar, abrir mão de privilégios, mais energia e esforço em certo tipo de condutas, como, por exemplo, conversacional, mas também investir emocionalmente no relacionamento, que geralmente está do lado da mulher fazer isso, seria para mim, colocando aí 2 custos. Acho que pode ter mais, sem dúvida. Tá, obrigada, Pedro. Gayle. Também para abrir a mão, tem confiança em mulher. Quem está a governar a casa, abrir a mão e dar dinheiro, por exemplo, para ela conseguir conduzir as coisas, não é? Porque muitas vezes tem os homens não acreditam que a mulher consegue dirigir as finanças. Então, para mim, para abrir a mão é muito importante, para acreditar a mulher consegue também fazer e dividir os custos
bem. Por exemplo, ela está em casa, você está a trabalhar lá fora, mas o trabalho, muitas vezes, o trabalho dela não tem valor. Por exemplo, nós sabemos muitas vezes, homens pensam, o trabalho da casa é para a mulher. Então, ela não precisa ganhar, mas não é bem assim. Ela tem que ganhar, não é só para dirigir a casa, mas ela também tem que ganhar para ela também. Então, o dinheiro que eu vou com o homem abrir para dar a ela vai ter que controlar tudo. Se o dinheiro dela acaba antes do tempo, então aí a peso está em cima dela. Mas o homem tem que abrir a mão e acredito ela consegue dirigir as coisas. Hum. Ter o entendimento de que a mulher é capaz, né? E de que o homem não é, tipo, superior à mulher. Isso é uma das características da codependência, né? Quer dizer, da dependência, de certa forma, emocional. Uma das características é você acreditar que a outra pessoa de quem você é dependente é melhor do que você, né? Então, é necessário a gente tirar essa visão de que um é melhor do que o outro, para entender que o outro tem a capacidade. Você acreditar que o outro é capaz e demonstrar isso já é um passo que ajuda muito a pessoa a se desenvolver, né? Ô, Ana. Tá. Ana, Carolina. não, é o Marcos. Oi, Marcos. Meu nome é É. Carolina, não é Ana, não. Ah, não é Pode Ana. falar. Eu te chamei de Ana, não é Ana Carolina, não? Não, Desculpa. só Carolina. Tudo Ah, então bem. tá bom. Eu acho que é o hábito. Então, uma vez eu estava numa reunião assim de família, Uhum. e aí eram diversos assuntos, diversas conversas. Aí, no meio dessa conversa, alguém falou assim: Ah, eu acho que aquele homem ele é um gigolô, porque ele vive às custas da mulher. Enfim, foi essa frase que eu ouvi, relacionada a um casal. Eu não conhecia o casal, acho que eu nem conheço o casal. Mas, assim, então, eu nem posso falar profundamente o que essa pessoa quis dizer com isso. Mas, aí depois, pensando melhor sobre essa frase, posso estar enganado, porque eu não conheço o contexto também, eu fiquei pensando, será que de repente é gigolô mesmo, né? Ou de repente tem uma questão igualitária, ou a pessoa, ou seja, o casal se entende tão bem e de repente o homem, de repente, não tem as mesmas qualificações profissionais que a mulher e consegue, de repente, não inserir no mercado de trabalho e às vezes não consegue ter o mesmo a renda à altura da mulher. Enfim, me veio à mente várias coisas, né? E, enfim, então, assim, às vezes a gente solta frases tão habituado com a questão da cultura, da força, da pressão da cultura, né, de hábitos errados, e às vezes a gente solta frases de forma deliberada assim, mas sem pensar. E eu fiquei pensando nessa frase, mas, bom, tudo bem, eu não conheço realmente o casal, mas às vezes não é um gigolô, né? Não é uma pessoa que depende de explora a outra, né? E depende daqueles recursos, tal. Não é isso. Às vezes são questões que a gente não sabe, não conhece, e aquela pessoa, no caso a mulher, ela tem uma renda melhor, ela ganha um pouco mais. E como eu já conheci um casal que a mulher ganhava bem mais que o marido, eles se entendiam super bem, não haviam problemas, tinham lá seus filhos. Enfim, então, eu acho que o que você falou ainda agora aí, a gente está tão assim, nós estamos tão assim sobrecarregados de uma influência tão grande, né, do patriarcado, do machismo, que o homem precisa, existe uma necessidade gigantesca da representatividade do papel do homem na sociedade, como sempre a altura, o chefe é o que determina as coisas, a última palavra, e de repente parece que não pode inverter os papéis. Eu não sei se também estou ajudando muito no meu comentário, mas acho que teve a ver um pouco. Então,
assim, de acordo com o tema do seu estudo, eu acho que dá sim, dá para viver, talvez viver bem, mesmo pensando diferente, depende, isso é relativo também, mas eu acho que a gente tem que procurar entender mais as pessoas, o contexto, enfim, e não ficar só julgando, né? Ou, não sei, criticando. Tá. Acho que era isso. Uma coisa que você falou aí, né? Tem um exercício para isso que a gente pode fazer, que é inverter os papéis, né? Para todo julgamento que a gente coloca sobre um casal, se a gente inverter os papéis, e se fosse um homem fazendo isso, a mulher fazendo isso, seria normal? Seria usual ou não? Né? E isso ajuda a gente chegar a bastantes respostas. Vou pedir para a Rose fazer o comentário dela brevemente para a gente continuar com o nosso estudo. Rose. Ei, Carol, Oi. o meu comentário é em cima do que a Gayle falou, que e a Rê acabou colocando também no chat, que é isso mesmo, demanda tempo, paciência, é uma mulher que agora vai ter que aprender a usar o dinheiro que ela tem, o ganho que ela tem dentro da sua casa, né? Porque ali ela faz um trabalho, talvez às vezes maior do que o marido faz fora, e se é dela, ela pode fazer o que ela quiser, mas que ela também pode aprender a gerir isso, né, com o tempo, porque é uma coisa também a ser aprendida, né? Um hábito também a ser exercitado para que ela agora possa fazer isso da melhor forma, né? Sim. Os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher têm que aprender novos hábitos, né? Dentre os custos, então, aqui que a autora vem trazendo, o primeiro de todos, andar contra a tradição, né? E andar contra a tradição significa que pode haver falta de apoio de familiares, né? Falta de validação das pessoas que estão por fora, porque vão achar que o homem está perdendo a masculinidade e que a mulher está à beira de um precipício. O outro custo que ela identifica foi isso que o Gabriel colocou no comentário, né? Ele colocou que significa abrir mão de uma certa carreira, ou escolher um trabalho, profissão que torne impossível a distribuição justa das responsabilidades no lar. E sim, com a questão da carreira, muitas vezes esse casal vai ter que conseguir se adaptar a ter um trabalho que lhe permita certa flexibilidade, para que eles possam ter um pouco mais de tempo com os filhos, para que eles possam coordenar esse cuidado conjunto das suas coisas, né, das suas vidas. A outra coisa, a questão da identidade, né? Isso tem a ver com o que o Marcos estava falando. A definição de sucesso, então, assim, identidade. A Tamina estava falando muito sobre crise de identidade esses dias, né? Em que a gente tem que passar por um processo para redefinir as coisas. A definição de sucesso para a sociedade é um homem que está trazendo dinheiro para casa, né? Que está ali mantendo o padrão de vida daquela família, e de uma mulher que cria os filhos e que satisfaz o marido. Só um momentinho. Porém, com essa crise de identidade, vai ser necessário redefinir o que é sucesso para vocês dois, né? Quais são os... O que realmente vai trazer felicidade para vocês dois? O que realmente vai ser importante na vida de vocês dois, né? E a outra coisa, bom, isso, né, de que o Pedro estava falando, que ele muitas vezes tem que fazer esse esforço, né, para poder encontrar a energia mental para poder se abrir mais emocionalmente, porque ele estava vivendo numa inércia.
A gente está acostumado a viver de uma forma e agora a gente tem que viver de outra forma. E para a gente mudar o curso, é necessário esforço, né? Trabalho ativo. Então, ela vem mostrando aqui como nós trazemos os nossos ideais, tanto na época ela fala sobre revistas, né? De filmes, ou até mesmo dos relacionamentos que os nossos pais e os nossos antepassados tiveram. Mas mostra como, então, esses ideais se tratam de idealizações do sexo oposto. Ou seja, você está enxergando naquela outra pessoa uma ideia de um papel que aquela pessoa tem que cumprir relacionado ao sexo dela, certo? E isso tem um custo de trazer uma interdependência dentro do casal, porque um não pode fazer o que o outro faz, então eu preciso daquela outra figura para complementar a minha vida. Reduz a chance de amizade dentro do relacionamento. Tem segredos que não são compartilhados porque são levantadas barreiras de gênero em que a mulher tem as suas coisas e os homens têm as suas coisas. As nossas esperanças, desejos, sentimentos, reações, muitas vezes não são conhecidos à profundidade pelo outro, e isso causa em um dos parceiros essa sensação de: será que essa pessoa realmente sabe quem eu sou com as minhas falhas, né? E isso pode gerar muita frustração e mágoa. Então, tem algumas falhas que ela vem tratando, eu acho bem legal compartilhar com vocês, que são falhas na amizade. Ela está mostrando como que a amizade profunda é a coisa mais importante dentro desse relacionamento duradouro. E que esses parceiros são melhores amigos. Se a gente mantém esses ideais tradicionais de um relacionamento, a gente vai ter 4 falhas na amizade, que interrompem a nossa amizade, tá? A primeira falha é a falha da empatia. Essa falha da empatia significa que, frente a essa idealização e então, com essa idealização que não te permite enxergar quem o outro é, não te permite se abrir verdadeiramente diante do outro, você acaba procurando empatia fora desse relacionamento, às vezes com um amigo, com uma amiga, né? E isso pode também levar à sensação de isolamento no mundo, de mesmo você tendo alguém ali do seu lado, você se sentir sozinho. A outra falha da amizade que tem é a falha do interesse. Parte da amizade, da intimidade, tem a ver com compartilhar interesses. E o simples fato de vocês conseguirem ajustar uma vida, os horários, as atividades, não significa que isso seja de fato um casamento. Muitas mulheres, elas contribuem dentro de uma conversa com o marido delas, elas contribuem com os dois lados da conversa. De que forma? Elas tentam entreter o marido, elas tentam acessar os sentimentos desse marido, elas fazem um esforço grande para que aquele homem possa se abrir com ela e mostrar algo de sentimentos, de falar o que está passando. É uma coisa assim que demanda bastante esforço. Com isso, o homem sente que ele está numa conversa, só que para a mulher isso acaba sendo desgastante. Porque ele não está se responsabilizando de fazer com que aquela conversa ali aconteça, né? Isso gera frustração na mulher, isso é uma falta de interesse e de troca emocional. Outra coisa que também está nessa falha da amizade, que é a falha do interesse, tem a ver com uma nossa preguiça, que muitas vezes você já tem aquela pessoa ali do lado, mas que é necessário você também fazer esse trabalho de estar checando para ver se o seu parceiro ou parceira estão bem, como foi o dia dessa pessoa, se essa pessoa está legal e tal. Também
se fala sobre pessoas que estão ali conversando e que falam assim, ah, tá, beleza, legal, e já muda de outro assunto, em vez de talvez se aprofundar, né, naquilo ali que seria importante para o parceiro ou parceira. É, E claro que isso também pode acontecer, né, com as mulheres, mas na maneira inversa, só que a gente sabe que a gente está falando de fenômenos que são coletivos, né, tendo em vista a sociedade em que a gente vive, e tudo isso acaba gerando afastamento emocional. Aí tem alguns comentários falando que realmente é bem cansativo, que gera uma sobrecarga, porque a mulher fica como responsável do trabalho emocional do relacionamento. Isso é verdade, tá? A outra falha é a falha do respeito. E eu vou compartilhar com vocês aqui o texto para a gente ler. Quem pode ajudar a gente com a leitura, por favor? Eu posso. Então, peraí que eu vou passar aqui. Aham. Pode falar. Pode ler. Se um dos parceiros se sentir intrinsecamente mais sábio ou com mais direito a definir os termos ou o conteúdo do debate, ou simplesmente sentir que, em geral, possui mais autoridade e legitimidade, a conversa fica limitada. Não só porque é enfadonho quando uma pessoa tem sempre razão, mas também porque o desejo de comunicar é superado pelo instinto de preservação. Quando os parceiros se dão um ao outro um status igual para falar ou ter razão, é pouco provável que se sejam desdenhosos. Mas nas relações tradicionais, em que os homens têm poder de veto e estatuto sênior, têm permissão implícita para invocar conhecimentos especializados, autoridade ou mesmo poder absoluto. Ao longo dos anos, uma vantagem inalterável pode semear o desprezo, uma emoção não muito distante dos sentimentos de superioridade que os casamentos tradicionais concedem aos homens, com pouca ou nenhuma culpa. Isso manifesta-se de formas pequenas, mas consistentes: zangar-se, agir mal ou perder a calma. As esposas tradicionais não só sabem que estão a ser tratadas com condescendência, como sabem que alimentaram o sentimento de superioridade do marido, devido à crença na fragilidade do ego masculino e porque a subestimação da inteligência do marido lhes dá algumas vantagens táticas. O que você acha sobre isso, Lara? Eu acho que tem bastante conteúdo, mas eu acho que faz muito sentido. Talvez teria que refletir um pouquinho mais em cada coisa que tem, porque dá pra ver que tem bastante riqueza, mas eu acho muito interessante. Talvez eu entendi melhor o parágrafo anterior, que fala em relação a. E eu vejo isso de uma maneira muito forte em basicamente todos os relacionamentos, quando você se relaciona com um homem, não só romanticamente, mas também isso está presente claramente, que o homem ele é uma autoridade em todo o assunto. Às vezes ele lê um livro sobre um tema, lê um artigo e já se sente autoridade para conversar sobre aquilo e para classificar os comentários das outras pessoas, as colocações como válidas ou não, para anular, como ela comenta aí. E isso no casamento é muito prejudicial, porque sempre mantém essa né, lacuna de autoridade, essa posição do homem no pedestal e a mulher é uma posição inferior que não tem a mesma autoridade, as falas dela não têm o mesmo peso e pode ser desclassificada, né, quanto, enfim, as crenças, os ponderamentos e as colocações que ela traz para o casamento, para o relacionamento. Sim. A gente vê como o princípio de tudo isso é a sensação de que ele é superior àquela mulher, né? Isso acaba limitando a comunicação entre eles. Deixa eu parar de compartilhar. Ô, Carolina, Oi. rapidinho aqui um comentário. Esse texto que a Lara Uhum. acabou de ler realmente é muito interessante. E a gente vê isso aí, a gente vê isso aí praticamente a vida inteira, né, no dia a dia da sociedade, né? Eu estava assistindo um comentário, não um comentário, uma entrevista, uma rápida entrevista com a Leila. A Leila é a atual presidente do Palmeiras, né? É Uhum. assim, do Clube do Palmeiras de São Paulo, de futebol. E a gente sabe que ao longo da vida inteira, né, o mercado de futebol ele é muito masculinizado, até mesmo
quando tem assim o clube feminino lá, né, as meninas jogando futebol, normalmente a gente vê muita presença do homem como técnico, e a comissão técnica é muito mais composta de homem do que mulher. Então, assim, aí nessa entrevista que ela deu, ela estava falando o seguinte, que ela recebe muita crítica, porque atualmente no Brasil, se eu não estiver enganado, no Brasil, ou na América Latina toda, ela é a única mulher num meio que é historicamente predominantemente masculino. E teve até parece que um embate, acho que foi ano passado, entre, acho que foi esse ano ainda, ela se comentando, né? Ela com o presidente do Flamengo, porque ela tinha um jogo importante do Palmeiras e do Flamengo, e eles não chegaram a um acordo, né? O pessoal do Flamengo queria trazer os dois jogos para o Maracanã, mas ela também, como presidente, né? Ela não só preside o Fluminense, o Palmeiras, mas ela também, a Crefisa, que é a empresa dela, é simplesmente a maior patrocinadora do clube também. Mas ela também queria que fosse mais, sabe, respeitada a opinião dela, embora ela seja mulher, mas ela dirige um clube de futebol da mesma forma como os outros também dirigem. Então, a palavra ela tem que ter peso. Então, a gente percebe, se baseando nesse texto que acabamos de ser lido agora pela Lara, a gente realmente percebe que assim, é disparado, né, a predominância masculina na sociedade, né, a mulher, né, não só a mulher, mas também assim, sobre as pessoas, os homossexuais, né, enfim. O homem ele precisa estar sempre em evidência, né, na sua palavra final. Então, eu quis fazer esse comentário porque me veio aqui realmente essa entrevista da Leila, né, uma mulher dentro de uma corporação, né, que realmente quem predomina são os homens, e ela recebe muita crítica, né, violências verbais, né, crítica sobre o trabalho dela, a atuação dela. Parece que ela não pode errar, os homens podem errar, mas ela como ela não pode errar, entendeu? Então, assim, ela ficou muito chateada por essas afirmações masculinas que ela recebe assim, diariamente, por ser uma mulher no meio de um esporte predominantemente masculino, entendeu? Sim, isso acontece porque as mulheres, para dentro do mercado de trabalho, elas têm que se esforçar muito mais para mostrar que são boas, porque elas vão ser sempre hipervigiladas. Tá. Então a gente falou sobre a falha da empatia, a falha do interesse, a falha do respeito, e tem mais duas falhas. A falha do realismo e a desumanização da mulher. A falha do realismo tem um pouco a ver com o que eu estava falando, né? Sobre ela mostra como a idealização da outra pessoa limita a possibilidade de mudança e de crescimento. Limita também a amizade, né, desse casal, porque em uma amizade, a amizade consiste em compartilhar as nossas dúvidas, em compartilhar nossas emoções, as nossas perdas, os nossos triunfos, né? E sem o realismo, sem a gente ser realista, isso vai ser impossível, né? A gente tem que conseguir enxergar o outro como ele é, tendo as suas falhas e as suas coisas boas, porque o amor, ele está muito ligado ao que é a vulnerabilidade. E quando a vulnerabilidade tem a ver com isso, você ser vulnerável diante do outro e você conseguir ser você do jeito que você é. E ninguém é perfeito, né? Todos nós temos os nossos defeitos, nossas limitações e as nossas fortalezas também, né? Então, quando a gente fica idealizando essa pessoa através de um papel, né, de gênero, o que acontece? A gente pode criar a ideia de infalibilidade da outra pessoa, que não é real, e a pessoa pode achar que ter essa frustração de ter o desejo frustrado de ser conhecida, de como é realmente. Seja por um perfeccionismo ou porque a outra pessoa não consegue lidar com umas falhas que esse parceiro possa ter. E a quinta falha seria desumanizar a mulher. Muito se fala de que no casamento, dois se tornam um.
Mas ela vem mostrando aqui que na lei comum inglesa, esse é o marido, né? E a gente sabe, vocês já comentaram, né, de mulheres, a Renilde está falando que ela já passou por encontros de mulheres na igrejas, né? Na igreja, em que inundam as mulheres com conselhos de como agradar um homem. E isso não é assim exigido dos homens, né? Então, assim, o problema não é você agradar o seu parceiro homem, o problema é você agradar a custas de quem você é, sem poder ser você mesma, sem poder fazer o que você quer, sem ser quem você quer, por viver para essa pessoa, viver a vida dessa outra pessoa. Então, essas são as falhas que ela traz que podem interromper essa amizade. Ela mostra, então, que a base para os aspectos saudáveis de um casamento são a amizade. Se existe nesse casamento preocupação por traições, por falta de interesse, por falta de compreensão, medo de se expor ou que o outro se exponha como é, essa ligação essencial vai falhar em se estabelecer. Então, eu queria só para a gente fechando, falar um pouco sobre o que significa, então, essa amizade profunda. Quais são os elementos que tem essa amizade profunda? Roses, tem comentário? Ei, Carol, Oi. em cima do que você está falando aí, muito bem, é, é por isso que quando o casamento termina, que geralmente é o homem que deixa aquele relacionamento, a mulher fica sem identidade. Ela não sabe quem ela não sabe do que ela é capaz, ela não sabe gerir uma casa, né? Porque tudo isso estava na mão do homem. Então ainda tem esse agravante, né? Que quando o Uhum. homem vai embora, a mulher fica, por ter, como você disse, se moldado a ele, se adequado a ele, ela fica perdida, né? É muito sofrido isso. Uhum. É verdade, Rose. Então, agora vamos ver quais são esses elementos interacionais da amizade profunda. Gabriel colocou um comentário aqui, assim: o homem vive na ilusão de que está tendo um ótimo relacionamento, já que está se abrindo emocionalmente, à custa do esforço da mulher. Ele enxerga ela como melhor amiga, ela não pode dizer o mesmo dele. Exatamente. O homem diz que a mulher é sua melhor amiga, por quê? Porque ele não se abre ao nível que se abre com ela com mais ninguém. Mas, do ponto de vista da mulher, essa amizade, ela na verdade tem que encontrar amizades fora do relacionamento para poder suprir as suas necessidades emocionais, ou até mesmo nos filhos, né? Isso acontece. Essas falhas, essas faltas emocionais que acontecem, né? Então, vamos falar aqui sobre esses aspectos do que é uma amizade profunda, então. Tem uma frase que ela é bem bonita que ela falou e ela disse o seguinte: amar significa transcender o narcisismo para se tornar um amigo. O primeiro aspecto que ela colocou para a gente é compreender com tolerância e respeito. Entender as preferências do outro, que não sempre serão as mesmas, mas é necessária essa habilidade de concordar em discordar, prevalecendo o respeito mútuo. Compartilhar vulnerabilidades sem que isso seja usado contra você depois. Ou seja, você conseguir contar para aquela pessoa um erro que você fez, mostrar aquele determinado defeito, mostrar aquela parte que não é tão bonita de você, e ter a confiança e o respeito por parte da outra pessoa de que aquele defeito não vai ser jogado na sua cara, que não vai ser usado contra você. Então, isso tem a ver muito com confiança. O segundo aspecto da amizade profunda é o mundo compartilhado. Estar envolvido na vida um do outro,
ter algum prazer e coisas boas compartilhadas, ter algo significativo ou ambicioso juntos. Isso acho que tem muito a ver também com o julgo igual, né? Para que você, fazendo a escolha do seu parceiro, você saiba encontrar alguém que goste de coisas que você gosta, que vocês tenham coisas em comum para que depois isso se torne mais fluido, mais fácil. Outra coisa, ter a possibilidade de serem privados e separados. Numa amizade, nós compartilhamos, mas também nós temos a nossa privacidade. Isso também é importante. E a quarta coisa é algo que eu quero ler o texto com vocês. Marcos, você tem comentário? Tenho sim, é rápido. É baseado no que a Rose acabou de falar, que eu achei bem interessante. E, na verdade, o assunto é muito, muito bom. Numa possível separação, onde a predominância masculina, só passando aqui um paralelo, né? É como se essa mulher ela fosse uma escrava que ganhou sua liberdade, mas não sabe o que fazer com ela, né? O que adianta ganhar a carta de euforia? Então, assim, é complicado, né? Exatamente. Pessoas que viveram em relações de dependência há muito tempo, depois chegam numa crise de identidade sem saber o que fazer da vida, né? Sem encontrar o sentido. Gabi? Também, acrescentando, é que nisso tudo, né, ambos, mulher e homem, envelheceram, né? E muitas vezes você vê que o homem enxerga que não está funcionando, se separa e tal, e segue em frente com a vida e encontra outra pessoa, né? Já não tem a mesma facilidade de mulher, não? Porque tem toda aquela cobrança é, é, sobre da beleza, né? Do envelhecimento e muitas vezes não tem essa mesma facilidade para a mulher encontrar alguém, né? E porque existe um forte estigma, né, sobre a mulher que está envelhecendo, né? E o homem parece que sempre pode, né? Sempre encontra alguém e tal, e até na separação, né, as coisas continuam injustamente. É, verdade. Tem esse texto aqui. Eu acho que eu não vou ler ele todo. Esse daqui está falando sobre a habilidade de negociar as diferenças. Amigos não devem excluir-se mutuamente, ser desdenhosos, vetar unilateralmente uma sugestão ou presumir o direito de ter mais do que a sua justa parte no tempo numa discussão. Quando surgem divergências, as duas partes negociam, e nem sempre de forma gentil. Mas o estilo é menos importante do que o compromisso de chegar a um acordo mutuamente aceitável de uma forma razoavelmente civilizada. Ou seja, o que ela está colocando aqui é mostrar, tipo, a gente vê que dentro de uma amizade existem coisas que não são aceitáveis, mas que dentro de um casamento isso acaba acontecendo. E aqui ela continua falando. Muitas dessas diferenças são mais atribuíveis ao poder do que ao gênero. Os homens, nas relações tradicionais, são mais propensos a tomar as rédeas, a afirmar uma maior autoridade, a intimidar ou, de outras formas, a conquistar território numa discussão. Além disso, discutem mais do que as mulheres. Respondem mais frequentemente com grunhidos preguiçosos e passivos. E interrompem as parceiras frequentemente e com sucesso.
Isso daqui tem a ver com a autoridade que o homem tem dentro do casamento. A gente vê isso com homens quando eles querem terminar uma discussão, dar um ponto naquela discussão, não querem seguir mais, né? Também pode acontecer de outra parte, né? Lembrando. Mas dentro do relacionamento, essas pessoas, né, o homem, né, sobretudo, vai ter o poder de terminar aquela discussão, não quero mais falar sobre isso. Uma coisa que ele não faria com o seu chefe no trabalho, por exemplo. E a gente vai ver também. Esqueci o outro exemplo que eu ia dar. Mas vou continuar aqui a leitura, tá? A gente está com pouco tempo agora. A investigação sobre relações igualitárias mostra que esses padrões desaparecem quando o poder é compartilhado. Então, olha o tanto que isso é importante. A gente conseguir compartilhar o poder vai fazer com que a nossa discussão seja mais amigável, assim como uma amizade verdadeira faz, certo? Os padrões femininos de submeter-se consistentemente a um orador masculino, falar menos, interromper com perguntas de apoio e perguntas de etiqueta como é verdade, não é mesmo? Também desaparecem em favor de estilos de conversação e privilégios mais similares. Ou seja, quando a gente consegue distribuir o poder, a gente não vai ter também essas mulheres tendo que se esforçar para ter a validação do que elas dizem, por exemplo. Ah, é isso mesmo, não é? Ou então mesmo em inglês, tem algumas pessoas que fazem frases que são frases com ponto final, mas elas são como se estivessem fazendo uma pergunta. É muito, muito frequente isso, a gente escutar mulheres falando dessa forma. Então, esses padrões de conversa e de discussão acabam desaparecendo, tendem a desaparecer. Os casais igualitários negociam de forma direta, justa e sem abusos. Partilham a conversa até o ponto de terem o mesmo tempo de conversação, e o respeito que tem um pelo outro cria um estilo de falar que ultrapassa as tendências tradicionais para a agressividade e a timidez. Então, olha o tanto que isso é profundo, né? Aquele livro Lacuna de Autoridade fala sobre manspreading. Se a gente procurar isso, esse termo manspreading tem a ver com homens, né, que estão ali no ônibus com a perna bem aberta. Mas ela fala no livro Lacuna de Autoridade sobre o manspreading conversacional, que significa que estudos mostram que, embora se diga que as mulheres falam demais, que as mulheres falam muito e que os homens são mais calados, em um tempo de conversa entre um homem e uma mulher, geralmente é o homem que ocupa mais tempo de conversa. Isso mostra como a nossa cultura se reflete nisso, de que uma mulher tem que esperar, de que uma mulher tem que escutar, de que uma mulher tem que ser mais colaborativa dentro da conversa, mas o homem, sabendo que é o superior ali, além de mostrar todo o seu conhecimento, e muitas vezes tratar essa mulher que está ao lado dele como alguém a quem ele deve ensinar, eles, estando na posição de autoridade, eles se sentem mais livres para serem mais espontâneos, digamos. Então, isso é uma coisa que vai mudar nos casais igualitários, porque eles vão compartilhar essa conversa e eles não vão entrar nessa dualidade de agressividade e timidez. Tudo bem até aqui? A gente já está indo para o final. Então, sim, as relações de poder estão diretamente relacionadas com o discurso, né? Exatamente. De forma geral, a sociedade é muito mais cruel com as mulheres, as cobranças e exigências são mais injustas comparadas ao homem. Sim, na verdade também o patriarcado também traz suas exigências sobre o homem, né? E a gente também vai ver, a gente está vendo, né, nesse estudo, como é que a igualdade pode trazer benefícios também para o homem, não só para a mulher. Então, só para a gente finalizar,
A autora, ela mostra... A autora... Desculpa, gente. Ela então mostra como a igualdade nutre a intimidade. Sem igualdade, os subordinados vão agir com cautela, andar ali por cima de ovos, né, nas pontinhas dos dedos, e até mesmo sem honestidade, porque né, aquele negócio de que muitas mulheres têm que mentir, como elas gastam dinheiro, têm que mentir de onde elas forem para poder manter aquele relacionamento. Isso também acontece em outras relações em que há um desequilíbrio de poder, né? Por exemplo, com o chefe, o empregado, né? Então, e o líder, sem igualdade, a gente também vai ter um líder que vai poder ser mais espontâneo, porque o poder lhe dá a possibilidade de falar. Então, a última coisa que eu queria trazer para esse estudo é o seguinte. Esse texto que eu vou compartilhar com vocês. Rê, você pode ler para a gente, por favor? Sim. Ai. Deixa eu desligar aqui. Usando a amizade, tá dando para ouvir? Tá. Acho que tá ligado. Usando a amizade não romântica como padrão, parece claro que qualquer amizade em que uma pessoa pudesse sempre, ou até mais frequentemente, invocar a palavra final, não seria satisfatória durante muito tempo. A amizade exige que nenhum dos parceiros da relação controle sistematicamente as atividades ou a toma de decisões. Embora algumas relações hierárquicas sejam extremamente gratificantes, professor e aluno, guia e grupo, psiquiatra e paciente, têm pouca pretensão de parceria. Podem ser calorosas e intensas, ou mesmo profundas, mas não são amizades profundas até se tornarem recíprocas. Uhum. Sim, então, com esse livro, claro que a gente está falando só ali do comecinho do livro, um quarto do livro a gente abarcou aqui. A autora vem mostrando como o fundamento do amor, o fundamento de um relacionamento duradouro é uma amizade profunda. E o quanto que a gente pode fazer esse exercício de olhar para uma amizade não romântica e ver se aquilo ali seria aceitável ou não, né? Como a Rê acabou de ler. Seria super horrível você ter uma relação de amizade com alguém que não te deixa, que quer sempre ter a última palavra, com alguém que não compartilha coisas com você, né? E o tanto que é necessário que as nossas amizades, elas sejam não hierárquicas, mas recíprocas. A gente dando e recebendo, né? E isso também é como acontece dentro do relacionamento romântico. Então, com amigos, né, a gente tem uma liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, certo? Os amigos, durante a vida, se escolhem repetidamente. E tem uma pergunta que ela faz, né? Vocês, né, como casal, se escolheriam como amigos se os aspectos sexual, legal e o cuidado da casa e dos bens desaparecesse? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? A gente tendo em vista os nossos ideais de igualdade. A gente sabe que crer é diferente de praticar, e são coisas que a gente tem que incorporar na nossa vida, saber o quanto isso é importante, né? Vocês se escolheriam como amigos se não estivessem ali suas responsabilidades da casa, das compras, do sexo, das coisas legais, né? Digamos, das coisas legais no sentido de, vocês entendem, né? De direito. Então é isso. Deixa eu ver os comentários de vocês.
Sim. Medo, medo, medo. Se eu falar, ele vai gritar. Mulheres sempre vão querer ficar em silêncio. Outro comentário. Aprender a desenvolver debates saudáveis é algo bem complexo nas relações humanas. Sim. E, se a gente quitasse os privilégios que o matrimônio proporciona, muitas pessoas não escolheriam continuar uma amizade com o cônjuge. Mais um comentário. E como amigos, quando você não se sente respeitada com a pessoa, você sai, vai para casa, e como casal, né? Então, são comentários bastante relevantes. Com relação ao que eu tinha que compartilhar com vocês, eu já terminei. Se mais alguém quiser fazer algum comentário relacionado ao tema, pode levantar a mão. Ei, Carol, Oi. então, eu até coloquei aí no comentário que quando a gente, com amigos, a gente não se sente respeitada como pessoa, você Uhum. sai, você deixa, às vezes até, de uma certa forma, aquela amizade vai diminuindo e você vai deixar aquilo. Mas quando é casal, como fazer? E em se tratando de casal, e você sendo mulher, e você sendo, entre aspas, dependente, como fazer? Exato. Carol, Oi. me veio aqui na mente uma outra questão. Não é bem relacionado ao casal, né? Mas quando isso vem dos filhos, hein? Você tem um filho, uma filha que não te respeita, que te olha abaixo. Também é complicado, né? É mais ou menos na mesma direção do que a Rê falou, né? Você sai, enfim, não é fácil, né? Quando tem um filho ou uma filha que te tratam dessa maneira, com desigualdade? Isso, por aí. Te respeita, e todos os. Não te vê, às vezes. Assim, não vê. Não tem mais respeito pelo pai e pela mãe, né? E especialmente, às vezes, um filho, um homem, né? Destrata muito a mãe e moram Sim, juntos ali. Também não é simples, é complicado demais. sim. Sim, porque, assim, deixa eu só... Meu computador tá carregando. Desculpa, gente, eu coloquei na tomada errada. É... Ah, não. Pronto. É, Sim, a gente está discutindo aqui dentro do relacionamento porque a gente sabe que essa lacuna de autoridade entre os homens e as mulheres é a raiz de toda a desigualdade de desrespeito em todas as relações humanas, né? Mas claramente é aplicável a diversas relações. Que eu. Só para comentar o que é que Marcos disse, muitas vezes essas crianças vê o que acontece à volta deles em casa e também na sociedade. E depois traz para casa e nem precisa trazer para casa, porque muitas vezes vê isso em casa que acontece. Então, a maneira eles agir é que eles aprendem. É verdade. Da mesma forma, nos relacionamentos igualitários, né? Aquelas crianças que estão convivendo com aquilo também vão reproduzir essas coisas boas que eles aprendem. Gabriel. É, e realmente esses padrões eles são reforçados em todos os âmbitos da vida, né? A gente vê isso muito também na mídia social, né? No, vamos dizer, quando você faz piada ou quando você trata com humor, né? Desses estereótipos, né? Parece que se tratando de humor, aí pode, né? Mas a gente não considera, né, o quanto isso
acaba aprofundando, né, um padrão daninho, né, que apenas aprofunda cada vez mais esse problemão, né, que a sociedade tem, né, e a gente se permite, né, achar engraçado, dar risada, né, sobre certos contextos que, na verdade, se a gente olhar bem, né, não tem nada engraçado, são assuntos bem sérios. Verdade, faz normalizar o problema, né? Então, gente, se não tivermos mais comentários, então é possível ser melhor amigo estando em desigualdade? É possível que desiguais sejam melhores amigos? Não, né? Redondamente não. Vamos Carol, orar? Oi. desculpa, só rápido. Se nós não conseguimos ser melhores amigos, muitas vezes tornar-se piores inimigos. É verdade. É verdade que... Você pode orar para a gente finalizar? Sim. Eu vou tentar orar bem em português. Tá bom. Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por sua paciência com nós. Eu peço que o Senhor continue a guiar nossos passos, continue a guiar os casamentos e quem também está nos relacionamentos também. Muito obrigada, Deus, por tudo. Seja com todas as pessoas nesse grupo, fortalecer cada um, no nome de Jesus. Amém.